Vamos a passar agora ao que é a avaliação respiratória. Aqui tem um link da Sociedade Espanhola de Pneumologia e Cirurgia Torácica, onde vocês vão encontrar muitos vídeos de como fazer a avaliação e também de tratamento de fisioterapia respiratória e funcional. À medida que eu vou avançando na aula, eu vou colocando os links correspondentes a cada parte de tratamento e da avaliação. A nível respiratório, nós vamos avaliar os sintomas. Os principais sintomas são a dispneia e a fadiga. Em seguida, vamos perguntar sobre a tosse, se tem tosse produtiva ou irritativa. Vamos verificar se o paciente tem secreções, a capacidade de expectorá-las, a quantidade e o aspecto. E a auscultação, saber que tipo de auscultação tem o paciente, se tem crepitantes, sibilantes ou hipofonese. Isso para orientar que tipo de tratamento respiratório devemos fazer. Quero dizer que muitos pacientes não vão precisar de higiene brônquica porque não vão ter secreções. É mais fácil que necessitemos outro tipo de tratamento, mas para melhorar ou tratar o principal problema que vamos encontrar, que é a fibrose pulmonar, que logo vou explicar mais especificamente quando eu aborde a parte de tratamento de fisioterapia respiratória. Para avaliar a dispneia, como eu falei, vamos utilizar a escala de Borg. Sabemos que essa escala é a escala, existe uma escala de 20 pontos, mas que logo se fez uma escala modificada de 10 pontos, porque é muito mais fácil de interpretar pelo paciente, que é uma escala que vai de 1 ao 10, muito pouca dispneia a 1, e o 10 é a máxima dispneia. E nós vamos ter que, o paciente vai ter que dizer em qual nível está a sensação de dispneia. Também vamos verificar a saturação de oxigênio, como eu falei, através do oxímetro, que nos dará informação também da frequência cardíaca. Em seguida, vamos realizar uma avaliação funcional, onde vamos avaliar a mobilidade articular com a goniometria, vamos avaliar a força muscular, podemos avaliar, também vou logo desenvolvendo essas escalas de avaliação. Vamos avaliar a velocidade de deambulação. Existem vários tipos de teste de 10 metros ou de 4 metros. Vamos ver a tolerância ao esforço, preferentemente com teste de 6 minutos, como também o teste de levantar e sentar. Vamos avaliar o equilíbrio com a escala de Berg. Podemos avaliar a fragilidade com o Short Physical Performance Test, SPPB. Vamos avaliar as atividades da vida diária com diferentes tipos de teste. Podemos utilizar o Bartel, o índice de Katz ou o Lauto e Brody. Vamos avaliar a qualidade de vida com o SF36, o SF12 ou também com a escala Eurocall. O nível de atividade física nós podemos verificar pelo IPAC, o Questionário Internacional de Atividade Física, e também vamos verificar a atividade laboral, a capacidade do paciente de realizar a atividade laboral. Vamos iniciar com a avaliação da força muscular, com o MRC. Essa escala avalia o músculo, a capacidade de contração muscular de 0 a 5. 0 não existe nenhuma contração muscular. 1 se palpa a contração, se pode visualizar, mas não realiza nenhum tipo de movimento articular. O 2 é que existe movimento, mas sem vencer a gravidade. O 3 é que tem movimento contra a gravidade. O 4 existe movimento contra a resistência. E o 5 é que existe uma força muscular normal e com uma resistência máxima. Nessa escala se avalia 6 grupos musculares do lado direito e do lado esquerdo. No total são 12 grupos musculares. E se avalia a abdução do ombro, a flexão do antebraço, a extensão da mão,
a flexão do quadril, a extensão do joelho e a dorsiflexão do tornozelo. Essa escala, se tivesse uma força normal de 5 em todos os grupos musculares, teria um total de 60 pontos. Se considera que uma pontuação combinada de menos de 48 é diagnóstico de debilidade adquirida na unidade de terapia intensiva. Aqui vocês têm o link para poder consultar a escala e também para ver um vídeo como se aplica essa escala. Enquanto às provas funcionais, a pergunta é: por que devemos realizar provas funcionais os fisioterapeutas? Bom, a resposta é porque nos permite analisar a resposta ao exercício, porque avaliar a reserva funcional e porque determina o grau de limitação ao esforço, nos estima um prognóstico funcional e nos permite planificar o exercício. Dizer que aqui nos centraremos no teste de caminhada de 6 minutos, porque é um tipo de prova que mais facilmente podemos realizar nós fisioterapeutas. É uma prova muito fácil, muito acessível de realizar em qualquer serviço de fisioterapia. Mas existem outras provas, como provas submáximas ou provas máximas com análise de gases, que já não temos tão disponíveis nos serviços de fisioterapia, mas aqueles que tenham disponíveis adiante, porque seria interessante se todos tivéssemos acesso a esse tipo de prova. Mas o teste de caminhada de 6 minutos é muito interessante de realizar e, de fato, é o teste de eleição para nós fisioterapeutas. Também dizer que esse teste apresenta algumas contraindicações, deve ter uma autorização médica para poder realizar, e as contraindicações seriam as doenças cardíacas não controladas, paciente com algum tipo de doença instável, como podem ser as embolias pulmonares, as tromboses, infecções agudas, doenças cardíacas não controladas e doenças metabólicas não controladas, como diabético descompensado ou uma hipertensão não controlada ou alteração da pressão arterial não controlada. Em que consiste o teste de caminhada de 6 minutos? É uma prova de resistência, de capacidade funcional, com carga constante, que tem o objetivo de avaliar a capacidade que pode caminhar o paciente, a distância que pode caminhar durante 6 minutos. Temos que dizer ao paciente que não deve correr, que deve caminhar e que, se é necessário, se pode descansar e, em seguida, voltar a caminhar. Nessa prova, nós temos um corredor de 30 metros e o paciente vai caminhando e nós vamos registrando cada metro que caminha. Em cada minuto, nós vamos avaliar. Bom, nós vamos iniciar a prova avaliando primeiro a pressão arterial inicial, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio e a escala de Borg, a percepção de fadiga por parte do paciente. Isso nós vamos ir verificando a cada minuto. A cada minuto nós vamos verificar a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio e a escala de Borg, a percepção de fadiga. Em cada minuto também nós vamos incentivando o paciente à realização da prova. Esse incentivo ele é estandarizado e aqui eu coloquei um link de como realizar a prova e também para que vocês possam ter, existe outros links e também a evidência científica, pois ela está validada para a realização em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica grave, DPOC grave. Outra prova interessante é a prova dos 30 segundos, levantar e sentar. Essa prova ela está validada para avaliar a força de extremidades inferiores, porque se correlaciona com a força de flexores plantares, flexores de quadril, extensores de joelho e também com a tolerância ao esforço. Esta prova, nós pedimos ao paciente que durante 30 segundos sente e levante da cadeira e nós
contamos quantas vezes ele pode realizar esse teste, quantas vezes ele se pode levantar e sentar da cadeira. Essa prova é uma prova que está validada para pacientes com DPOC também, e existe uma modificação desta prova para pessoas que são mais frágeis e que necessitam realizar a prova com a ajuda dos braços, com uma cadeira com apoia-braços. Eu coloquei aqui também o link da prova modificada. Logo temos a prova, o teste de velocidade da marcha, que podemos fazer com 10 metros ou com 4 metros. Aqui avaliamos a distância, aqui avaliamos a velocidade em que caminha o paciente em 10 ou em 4 metros. Precisamos de um corredor, no qual temos 2 metros para a aceleração, logo 10 metros ou 4 metros segundo o teste, em 10 ou em 4 metros, e uma parte para desaceleração de 2 metros. Eu realmente recomendo, se é possível, realizar a prova em 10 metros, porque talvez é mais confiável. O que passa é que às vezes a gente tem pacientes muito frágeis e que não toleram os 10 metros, e então seria indicado o de 4 metros. Essa prova nos mostra a velocidade de deambulação e também o perfil do paciente está relacionada com o equilíbrio, a mobilidade e a força de extremidades inferiores. Aqui eu também coloco um link para como se realiza a prova e dizer que esse teste nós podemos interpretar para poder definir o perfil do paciente. Dizer que um paciente que caminha a uma velocidade inferior a 0,4 metros por segundo, temos que dizer que é uma deambulação muito comprometida, uma deambulação não funcional, praticamente uma deambulação terapêutica. É uma deambulação só por interiores. Quando nós temos um paciente que caminha a mais de 0,4, entre 0,4 a 0,8 metros por segundo, dizemos que é um paciente que tem uma deambulação por exteriores comprometida, que não pode sair sozinho na rua para caminhar. E quando nós temos uma pessoa com uma deambulação com a velocidade maior do que 0,8 metros por segundo, já estamos falando de uma deambulação funcional em exteriores. Logo passaremos ao teste do Short Physical Performance Battery. É uma bateria curta de rendimento que serve para avaliar a fragilidade. É uma prova que consta de 3 partes. A primeira parte se avalia o equilíbrio. Na segunda parte se avalia a velocidade da marcha e a terceira parte o teste de levantar e sentar da cadeira. De fato, esse teste é interessante porque agrupa 3 testes em um. A primeira parte se avalia o equilíbrio com os pés juntos, e se o paciente é capaz de superar essa prova, ou seja, de manter essa posição em 10 segundos, passaremos para a segunda parte, que é o equilíbrio em semi-tandem. Se supera esse equilíbrio em semi-tandem em mais de 10 segundos, passa para ao equilíbrio em tandem. Se o paciente supera essas 3 provas em mais de 10 segundos, passaremos para o teste de velocidade da marcha automaticamente. E se supera todas as provas, a do tandem, já passaremos ao teste de velocidade da marcha. Tem que superar mais de 10 segundos. Tudo isso vai dar uma pontuação do paciente que nós vamos somando. Uma vez nós temos o teste de velocidade da marcha, passaremos ao teste de levantar e sentar da cadeira, no qual vamos pedir ao paciente que se sente e se levante da cadeira 5 vezes e vamos avaliar quanto tempo ele demora em realizar esse teste. Também, segundo o tema que demore, vamos a dar uma pontuação. Em total, vamos a somar essa pontuação e essa pontuação vai classificar o paciente em pacientes que pontuam 0 a 3, sabemos que tem limitações severas da mobilidade e das atividades da vida diária. Pacientes que pontuam entre 4 e 6 têm limitações moderadas da mobilidade e das atividades da vida diária. Entre 7 e 9 têm limitações leves da mobilidade. E pacientes
que pontuam entre 10 e 12 têm mínimas limitações da mobilidade e das atividades da vida diária. Portanto, nos permite classificar também se o paciente, que paciente temos diante na hora de marcar os objetivos de reabilitação. E isso nos ajuda muito. Logo temos o Hand Grip Test, é um teste muito fácil, muito interessante, porque se sabe, como evidência científica, que a pressão manual pode ser um preditor da força absoluta e da resistência geral do paciente, que correlaciona, existem estudos que correlacionam com a força de extremidades inferiores e tronco. Portanto, é uma variável preditiva, uma variável de evolução do paciente. Outros testes interessantes é o teste Time Go, é o teste que avalia e serve para avaliar a mobilidade funcional e também o risco de quedas. E o equilíbrio do paciente. Essa prova pedimos ao paciente que se levante da cadeira, caminhe 3 metros, gire e volte para a cadeira e se sente. E vamos cronometrar o tempo que demora em realizar esse teste. Se o paciente demora menos de 10 segundos, vamos dizer que ele apresenta um bom equilíbrio. O que demora entre 11 a 20 tem 20 segundos, podemos dizer que está no limite normal em pessoas frágeis. Que demora mais de 20 segundos são pessoas que necessitam assistência para caminhar para exteriores, não pode caminhar sozinha. E uma pessoa que demora mais de 30 segundos tem um alto risco de quedas. É um teste também que tem muita evidência científica e eu coloco aqui um link de um vídeo para que vocês possam consultar e também como realizar o teste de forma mais detalhada. Também podemos passar a escala de Begg para avaliar o equilíbrio. É uma escala que também classifica os pacientes, se são pacientes que necessitam de cadeira de rodas, se tem que caminhar com ajuda ou se são independentes. Também coloco aqui um link de como realizar a prova e os links para que vocês possam baixar as diferentes escalas que eu fui mencionando, certo? Bom, gente, então essa parte 2, que é a parte de avaliação, e a parte 3 da tradução vai ser o restante da aula da professora Montserrat, que ela vai abordar o tratamento fisioterapêutico nas pessoas com a Covid-19, tá bom? Então, até a parte 3. Tchau, tchau.